Tá gravando? Peladas e peladas de interesse. Então vamos para esse caso. Tranquilo. Vamos lá, começar. Então, pessoal, vamos lá. Tarde a todas e todos. Nosso último encontro desta vez. Para mim, olá, né? Para mim, daqui a pouco começa um novo ciclo de análise de 2. Nova turma. Mas, enfim, vamos lá, falar hoje sobre o teorema fundamental do cálculo para fechar essa nossa disciplina. E eu quero falar hoje, basicamente sobre as definições e as interpretações do teorema fundamental do cálculo, né? Assim, e, sobretudo, interpretações do teorema fundamental do cálculo que se relacionam com os significados para as operações básicas de multiplicação, basicamente de soma ou multiplicação e divisão, né? Assim, porque derivada tem a ver com taxa, que é uma ideia de divisão, e integral tem a ver com acumulação, que é uma ideia de multiplicação ou de soma. A gente pode pensar assim, é uma ideia cumulativa que está nessas operações. Beleza? Bom, e o que eu defendo aqui, né, assim, é que normalmente a gente aprende o teorema fundamental do cálculo em cálculo 1, ou 2, enfim, simplesmente de maneira burocrática, né? Simplesmente como uma ferramenta para calcular áreas, ou para calcular primitivas, né? Para calcular antes de integrar indefinido, que eu nem gosto muito desse nome, mas calcular primitivas de funções, né? E o teorema fundamental do cálculo eu vou tentar mostrar para vocês hoje que ele vai muito além disso, né? Assim, e ele fica com esse papel, né? Simplesmente como uma ferramenta para fazer contas, em geral em cálculo 1, e também, né, em geral nas disciplinas de cálculo 1, a ideia de derivada fica predominantemente relacionada com a ideia de tangência unicamente, que é uma coisa que a gente já falou bastante no começo da disciplina, e a ideia de integral fica predominantemente relacionada a uma ideia de área, conceito de integral, né? E dentro dessa construção, o teorema fundamental do cálculo vira simplesmente uma conta que a gente faz, beleza? E nessas interpretações, né, de derivada como tangente e de integral como área, fica difícil entender o teorema fundamental do cálculo para além da técnica, porque qual é a ideia conceitual que o teorema fundamental do cálculo diz? Se derivada é tangente, integral é área, o que tangente tem a ver com área? Eu acho que fica, né, tem uma coisa que fala assim, uma é inversa da outra, que é uma ideia imprecisa também, mas em que sentido área é inversa de calcular área é inversa de calcular tangente, né? Assim. Então, tanto no caso, eu acho que fica difícil de entender nessas abordagens, fica difícil de entender o teorema fundamental do cálculo para além da técnica, é isso que eu estou querendo dizer. Não sei se está fazendo sentido. Beleza, pessoal? Certo? E é isso que eu quero discutir com vocês. Então, tanto no caso da derivada como no caso da integral, respectivamente, tangente e área, são interpretações geométricas, digamos assim. São manifestações geométricas dos conceitos, respectivamente, derivada e integral. Mas os conceitos vão muito além disso, né? Então, para entender o teorema, qual é a relação, finalmente, entre derivada e integral que o teorema fundamental do cálculo fala, é preciso entender derivada e integral para além das suas representações simplesmente como tangente e área, beleza? E para isso eu acho que ajuda muito recorrer às ideias que estão lá desde as operações básicas, né? Que a gente vai pensar nessas ideias e vai fazer uma passagem infinitesimal, né? Então seria mais ou menos como a gente pensasse nas operações aritmeticamente, beleza? Aí tem essa ideia de taxa,
de acumulação, etc., e fizesse uma passagem infinitesimal dessas ideias, e isso resulta nos conceitos de derivada integral e nas suas relações estabelecidas pelo teorema fundamental do cálculo. Não sei se fez sentido isso que eu falei por enquanto. Assim. Sim? Vamos ver isso. Eu vou acreditar. Hã? Eu vou acreditar. Então, ao longo da tarde de hoje, eu espero que você, assim, vá além da crença, simplesmente. Aí quando você falou, eu comecei, eu fiquei. Mas eu entendi até a tangente é a inversa da área. Não, assim, isso é o que é a impressão que é causada, eu quero dizer justamente que não é isso. Não sei, depois eu comecei a pensar outra coisa aí. Mas agora vamos ver agora como você vai. Então, em cálculo 1, basicamente, derivada está só associada com tangente, integral está só associada com área. Então, e por outro lado se fala do teorema fundamental do cálculo que a derivada é a inversa da integral, né? Também não é bem assim. Então, como é que pode ser? Área inversa de tangente? Que sentido, entendeu? Então, para entender isso, qual a relação entre derivada e integral, que não é bem uma relação de inversa, a gente precisa pensar em derivada como taxa e integral como acumulação, para não só em derivada como tangente e integral como área. Beleza? E aí essa relação ela ganha mais sentido. Isso que eu quero defender aqui. Melhorou? Então, mas aí a gente vai começar falando rapidamente de uma interpretação, vai fazer as demonstrações não tem muito mistério, tem algumas coisas da hipótese, que na verdade, vou colocar no plural aí, são dois teoremas, né, onde a gente pode pensar, mas que eles dizem coisas que têm a ver, mas tecnicamente são dois teoremas. Que um tem a ver com a integral da derivada, outro com a derivada da integral. Né, assim, e tem hipóteses diferentes, etc. Mas eu quero começar pensando um pouco numa interpretação, depois trazer as demonstrações e depois continuar falando de interpretação, beleza? Tá? Então, eu acho que uma coisa que já ajuda a entender o teorema é o seguinte, ou os teoremas, é que eu estou desenhando um gráfico de uma função aí, beleza? Certo? E o que está sendo representado, o que está sendo representado aqui por essa reta é a taxa de variação média, beleza? Tranquilo? Para ir do ponto A até o ponto B, do domínio ali, tranquilo? Beleza? Então a gente sabe, a gente falou, por exemplo, o teorema do valor médio, né, que quando você tem a variação de uma grandeza dependendo da outra, representada pela função f, você tem a taxa de variação média, que representa a variação que está associada com a variação global entre f de A e f de B, mas você tem as taxas de variação instantâneas, que são representadas pelas derivadas, que é a velocidade média e a velocidade instantânea. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, eu vou escrever um negócio aqui, que é uma redundância aritmética, tá? Mas só para... já vão ver o que eu quero dizer com isso. Esse negócio aí, beleza? Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a taxa de variação média, então, justamente eu quero começar a relacionar essas ideias com as ideias das operações. Seria como se a gente pensasse nas operações e fizesse uma passagem ao limite, digamos assim. Então, essa expressão aí, como eu disse, é uma redundância aritmética, mas ela nos ajuda a pensar que a taxa de variação média é uma coisa que você multiplica ao longo, a gente pode pensar como movimento, só para a título de ilustração, mas não precisa ser um movimento, tá? Mas faz conta. Então é algo que você multiplica pelo movimento, ao longo do movimento, digamos assim, para encontrar a variação de posição, digamos, ao longo do tempo, né?
se isso for um movimento, beleza? Tá? Então, o que está escrito aí é que a velocidade, vezes, pensando nisso como um movimento, mas como eu disse, pode ser uma outra variação qualquer, beleza? A velocidade é algo que você multiplica como tempo, pelo tempo, e que você obtém a variação de posição, beleza? Certo? Ou em outras palavras, quando você soma isso aqui, a posição inicial seria esse f de A, o resultado disso é a posição final. Tá legal? Beleza? Tá? Então é algo que você multiplica a taxa de variação média é algo que você multiplica pela variação da variável independente e isso te dá a variação da função, da variável independente, tá de boa? Certo? Que eu estou escrito aí é 0 igual a 0. Tranquilo? Tá? É uma identidade, certo? Mas é só porque essa identidade ajuda a pensar nisso e a gente agora vai fazer, digamos assim, uma passagem ao limite, informalmente. Beleza, pessoal? Fez sentido isso que eu estou falando? Sim? Tá. Então, essa passagem ao limite, a gente vai pegar uma partição, certo? Então, eu peguei ali uma partição, tranquilo? Beleza? E aí eu vou fazer esse mesmo raciocínio em cada intervalinho da partição. Beleza? Certo? Então, nesse primeiro intervalinho, que é o que está escrito aí, se eu pego a taxa de variação média nesse intervalo aqui e multiplico pela variação da variável independente, certo? Então isso me dá como resultado a variação da variável dependente. A mesma coisa que estava escrito antes, só que em vez de ser no intervalo todo, eu estou fazendo o primeiro intervalinho da partição. Está de boa isso? Certo? Quer dizer, então, para eu ir de f de A, no caso, de f de x0 até f de x1, eu multiplico a taxa de variação média pela variação de x. Beleza? Uma coisa, como eu disse, está escrito aí é 0 igual a 0. Tá? Mas só que a taxa de variação média significa isso. O quanto eu variei multiplicado por x para chegar de f de x0 até f de x1. E aí eu posso fazer isso em cada intervalinho desse. Tá? Então a mesma coisa no próximo intervalinho da partição. Tranquilo? Beleza? Aí substituo em cima, botei isso aí. Tá legal? Certo? Então, essa segunda expressão aqui é simplesmente essa mesma ideia de x1 até x2. Beleza? Tá? Aí substituo f de x1 pelo que está em cima e vai ficar isso aí. O que eu estou chamando de dy1, dy, delta y, delta xi, são as variações em cada intervalo desse. Beleza? Certo? E aí, continuando até terminar essa partição, o intervalinho dessa partição, eu chego nessa fórmula aí, tá tranquilo? Tá? Que fala também da taxa de variação média, só que quebrando o domínio, fazendo uma partição do domínio, quebrando o domínio em subintervalos. Tá? Então, da mesma forma que a taxa de variação é algo que eu multiplico pela variação da variável independente para ir de f de A até f de B, eu posso decompor esse percurso. Eu posso ir de f de A até f de x1, de f de x1 até f de x2, até chegar a f de B. Tá? Então, esse percurso, assim, quer dizer, essa dy dx no intervalo todo pode ser decomposto nesse somatório aqui. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Ao longo desse intervalo. Então, passando isso ao limite, isso já dá um sentido para o teorema fundamental do cálculo. Beleza? Tá? É aquela ideia que inclusive tem a ver com a origem histórica do símbolo de integral, que já nos lembra que integral tem a ver com somar. Só que é uma soma, não no sentido algébrico. Tá?
Então eu posso pensar num primeiro momento, assim, informalmente, que é como se eu passasse isso aqui ao limite, esse símbolo de somatório, que aqui eu estou num campo, vamos pensar assim, que depois no final da aula eu vou voltar a falar isso, tá? Aqui eu estou num campo aritmético, eu estou fazendo somas normais, somas finitas das coisas. E aqui eu estou num campo infinitesimal. Então eu posso entender essa relação, que é o enunciado de um dos teoremas fundamentais, uma das formas do teorema fundamental do cálculo, como essa relação algébrica aqui, aritmética, passada ao limite, digamos assim, entre aspas. Uma passagem infinitesimal. Por que eu estou chamando de passagem infinitesimal? Porque pensando infinitesimalmente, e aí é legal porque era assim que Leibniz pensava, certo? Essa dy dx aqui, entre aspas, vira a derivada. Beleza? Essa variação. Tranquilo? Então, esse somatório, entre aspas, vira a integral. Tá legal? Certo? E isso explica também esse dxzinho que aparece aqui, que é a chamada notação de Leibniz, que é uma notação que milagrosamente tudo dá certo, não é à toa que tudo dá certo, né? Tem toda essa questão, porque muitas vezes quando a gente faz aquelas integrais por substituição, né, por mudança de variáveis, ou quando resolve a equação diferencial, a gente lida com esse dxzinho aqui, ele não é um número, ele é um infinitésimo, mas a gente opera aritmeticamente com ele como se ele fosse um número, tudo dá certo. Beleza? Tranquilo? Então, esse entendimento dessa passagem de uma coisa que eu posso pensar assim, algo discreto, né? Algo que eu estou fazendo aqui, como eu disse, no campo algébrico, como uma passagem infinitesimal para isso dá mais sentido a esse dx que aparece, por exemplo, na integral. Que ele não é simplesmente, né, que às vezes diga, é só para dizer em relação a que variável você está integrando, né? Assim, você põe dx, dt, né, para dizer que você está integrando em relação a t. Mas é muito mais do que isso, né? Essa notação, como eu disse, ela vem de Leibniz, e esse dx ele tem esse significado, que a derivada, que é algo que representa uma variação infinitesimal, certo? Ou seja, uma variação não, uma taxa de variação infinitesimal, beleza? Assim como esse ΔY sobre ΔX aqui representa uma taxa de variação média, certo? Então, a taxa de variação infinitesimal, né, é algo que eu acumulo ao longo do intervalo. Então esse dx, ele está aí para dizer que eu estou acumulando essa taxa de variação média ao longo do intervalo, e essa acumulação recupera a variação global. Tá beleza? Certo? Então, olhando para esse desenho aqui, né, esse desenho representa essa conta aqui, ou essa conta representa o desenho, não sei lá. Certo? Esse ΔY sobre ΔX é uma variação que me faz ir daqui até aqui, tá certo? Beleza? Aí eu somo com a outra variação que me faz ir daqui até aqui, somo com a variação que me faz ir daqui até aqui, somo com a variação que me faz ir daqui até aqui, e eu vou daqui até aqui. Beleza? Certo? Isso eu estou fazendo, como eu disse, aritmeticamente, porque eu estou usando taxas de variações médias dentro de intervalos. Tá tranquilo? Mas é como se eu pensasse isso infinitesimalmente. Tá? Como é que eu vou daqui até aqui? Eu vou acumulando, é como se eu fosse, não posso falar isso, mas como se eu passasse de um ponto a outro, só que não existe um ponto a outro, né? Porque justamente a questão é que é densa, né? Então, é como se eu fosse acumulando variações infinitesimais ao longo da variação de x. E isso me dá a variação de y. Beleza? Certo? Como se fosse uma somatória de variações.
Só que é um somatório. Só que, justamente, aí ele tá. Não é um somatório no sentido aritmético, é um somatório no sentido infinitesimal. Então a gente pode pensar na integral como um somatório, entre aspas, ou uma palavra melhor, como uma acumulação infinitesimal. Certo? Que é como se fosse assim, você ir de ponto em ponto. Né? Você acumular, não é bom falar de ponto em ponto, mas você acumular todas as variações infinitesimais. Beleza? Certo? Ao longo daquele intervalo. Então é isso que o teorema fundamental, isso é uma primeira coisa que o teorema fundamental do cálculo diz e que a gente deveria pensar nisso em cálculo 1. Ele diz o seguinte: a variação total, o que eu estou chamando de variação total? A variação mesmo, f de B menos f de A, certo? É dada pelo acúmulo da taxa de variação instantânea ao longo daquele intervalo, certo? Então esse dx aqui tem esse papel, beleza? De dizer que é ao longo da variação da variável x, assim como tem o delta x aqui. Repara que tudo se encaixa direitinho. Fez sentido isso? Certo? Eu não quero falar nada de física, não. Dessa vez não. Mas tá fazendo sentido? Tá, O professor. Agora quando ele fala de coisa de física. vou tentar pensar em alguma coisa também. Tá. Essa questão aí do V minúsculo, do delta, né? Delta minúsculo. Então, esse D minúsculo é como se fosse um delta x infinitesimal, assim como o símbolo de integral é como se fosse um somatório infinitesimal, certo? O que eu quero dizer é o seguinte: as coisas que estão aqui têm, vamos dizer assim, tem papéis análogos às coisas que estão aqui. Em que sentido? Esse delta representa uma variação, esse dx representa uma variação, só que é um infinitésimo de variação. É como se fosse uma variação passada ao limite. Beleza? O somatório do lado de lá representa um acúmulo. Beleza? Que eu vou somando, eu estou acumulando. Beleza? Só que do lado de lá é um acúmulo algébrico. Por quê? Porque eu estou fazendo a conta algébrica, eu estou somando, uma soma mesmo. São valores numéricos que eu estou somando. Analogamente, o símbolo de integral representa um acúmulo. Tá? Só que é um acúmulo que não é mais algébrico, eu não somo as coisas algebricamente. Eu vou calcular uma integral. Beleza? Certo? Então, as coisas têm papéis análogos. Eu acho que é isso que é bacana pensar. Só que do lado esquerdo, eu estou num contexto aritmético, eu estou operando aritmeticamente. Do lado direito, eu estou num contexto infinitesimal. Eu posso dizer assim, eu estou operando infinitesimalmente, que é outra coisa. Beleza? Então, o que eu quero voltar a falar no final da aula é que essas operações, eu estou usando a palavra operação no sentido de assim, mexer com as coisas, não operação no sentido algébrico, tá? De você fazer uma conta. Mas essas operações infinitesimais, embora elas não estejam acontecendo mais no contexto, porque eu não estou somando, isso aqui não é uma multiplicação de fato, entendeu? Isso aqui representa um acúmulo, digamos, beleza? Então, embora elas não sejam operações no sentido algébrico, posso dizer assim, elas guardam o espírito das operações algébricas correspondentes, que são o espírito de taxa, de acumulação e etc. Beleza? E por isso que não a todos dá certo. Porque eu não estou operando como números, mas eu estou manipulando infinitesimalmente coisas que guardam, vamos dizer assim, que herdam aqueles significados das operações. É uma coisa mais filosófica do que matemática, tá? Digamos assim, que eu estou pensando. Mas que faz sentido, assim, que dá sentido a isso para além de você ficar fazendo conta de integral de secante ao cubo. Tá legal? Certo? E acho que tem sentido físico, tem sentido nos contextos de outras áreas nos quais os conceitos de derivada integral se aplicam, né? Beleza? Então essas ideias. Eu tenho uma ideia de variação algebricamente. Eu tenho uma ideia de variação que algebricamente é dada pela taxa de variação média, né, delta y sobre delta x,
e tem uma ideia de acúmulo, que é o somatório. Beleza? Quando eu faço a passagem infinitesimal, essa ideia de taxa de variação infinitesimalmente é dada pela taxa de variação instantânea, que é a derivada, que é o limite da taxa de variação média. E o acúmulo é dado pela integral, que é um acúmulo, mas não é um acúmulo mais no sentido porque eu não posso falar que eu estou somando infinitas coisas aqui. É um outro conceito matemático, mas que vem daquele. Tanto que a construção da integral de Riemann, na construção da integral de Riemann, a integral vem das somas de Riemann. São, num certo sentido, né? A construção da integral de Riemann são as somas passadas ao limite. A derivada é uma divisão passada ao limite. Tá legal? Então essa passagem ao limite que eu estou falando, que eu faço essa passagem de algo que é algébrico, porque a razão incremental, né, que aparece na definição de derivada é uma divisão mesmo, né? E quando eu passo isso ao limite, eu chego num número que não é mais resultado de uma divisão, é resultado do limite de uma divisão. Então, aí, quando eu faço essa passagem ao limite, eu estou operando infinitesimalmente, beleza? Certo? Isso aqui. Quando eu escrevo isso aqui, né? O que está dentro do limite é uma divisão, certo? Mas quando eu calculo esse limite e isso resulta num número, que é a derivada, esse número aqui não é mais o resultado de uma divisão, mas ele é uma taxa de... Embora não seja algebricamente resultado de uma divisão, ele representa uma taxa de variação instantânea, que é como se ela herdasse a ideia de divisão que está dentro do limite, né? Porque ela representa a variação de algo em relação a algo, só que infinitesimalmente. A integral é a mesma coisa, beleza? Quando eu faço as somas de Riemann, né? Quando eu faço as partiçõezinhas, eu passo isso aqui ao limite, digamos entre aspas, né? Que não é bem isso, mas é como se fosse. Eu passo isso aqui ao limite e o resultado da integral não é a soma dessas áreas, mas é o limite dessas somas. Então ele guarda a ideia de soma, beleza? Então essa é a relação entre derivada e integral sobre a qual o teorema fundamental do cálculo fala, que eu vou falar mais no final da aula, tá? Certo? Essa relação, pensando nesses números, derivada integral, a partir das ideias de taxa de soma ou de acumulação que eles incorporam, o teorema fundamental do cálculo diz isso. A variação global da função naquele intervalo é dada pela acumulação das taxas de variação infinitesimais. Para entender isso, eu preciso pensar em derivada como taxa e integral como acumulação. Beleza? Certo? Então é isso, é como se eu estivesse passando de um pontinho para outro, acumulando as taxas. E aí, fez sentido? Sim? Mas já tinham pensado dessa forma ou não? Ô, professor, eu entendi o que você disse, mas ainda não entendi quando você falou que o teorema da relação fundamental é isso que é a relação da derivada com integral. Eu ainda não entendi essa relação, mas eu entendi o que você disse, entendeu? Entendi o que você disse. A relação é essa, eu vou passando daqui, quando eu passo daqui para cá, eu multiplico por esse delta y sobre delta x. Quando eu passo daqui para cá também, multiplico pelo outro delta y sobre delta x. Aí vou somando, o resultado dessa soma é a variação total. Como se fosse a área, né? Sim. A área é uma interpretação disso. Entendi, me lembrei. E a integral é isso, só que em vez de ser um intervalo, é como se fosse tudo nos pontos, assim, nos infinitésimos. É como se tivesse, por exemplo, vários retângulos pequenininhos. Isso. Aí você somou, vai ser a área. Como se fosse diminuindo isso aí. Entendeu? É que para fazer essa demonstração, está usando, digamos assim, os trapézios, não os retângulos, para explicitar esse significado de variação, né?
Não simplesmente olhar para o valor da função do local, Isso. vai explicitar a variação. Então, mostra subindo e descendo. Porque o trapézio é porque para aparecer a taxa de variação. Porque na verdade o que a gente está fazendo é tomar esses intervalos, são pequenos chutes específicos. E quando você faz isso aí, nem importa se é um trapézio ou um retângulo, porque uma área está aproximando a outra, entendeu? Quer dizer, a área dos retângulos ou dos trapézios, cuja soma é uma soma algébrica, está aproximando a área sobre o gráfico, cuja soma, entre aspas, é a integral. Beleza? É isso. Eu desenhei esse trapézio justamente para explicitar a taxa de variação. Entendi. E aí? Quem quer falar mais alguma coisa? Tá de boa? Eu pensei que quando você particionou, para mim ficou claro. Assim, porque aí deu mais essa evidenciação da derivada instantânea. Se eu fizesse essa partição. Então, eu acho que é legal olhar essa passagem aqui, você vê que é muito análogo. Era só a parte que para mim sempre pegou muito, né? Para mim a volta era sempre mais complicada. Pegar como que a derivada se relaciona com a integral, para mim era mais difícil. Porque pelas integrais de Riemann eu conseguia pensar na ida mais fácil. Agora, a volta para mim sempre foi muito mais complicada de visualizar mesmo, porque, putz, como é que eu vou voltar as áreas nas retas lá tangentes? Mas aí também toda a construção que a gente fez ao longo do semestre também ajudou a pensar isso melhor. Legal. Então vamos lá, fazer demonstrações. A gente vai fazer demonstrações, depois a gente volta a falar de interpretações. Porque as demonstrações não tem nada demais, assim, são demonstrações que usam assim, coisas bizarras. Então, esse primeiro aí, que tem mais a ver com que todos os dois têm a ver com aquilo, tá? Porque todos os dois estão falando da acumulação da variação, ou da variação da acumulação, só que eles falam em ordens diferentes, digamos assim. Os dois têm a ver com essa ideia que eu acabei de falar, tá? Que a derivada é algo que você integra, e isso é legal porque tem a ver com o teorema de Green-Gauss-Stokes também. A ideia de derivada no sentido do teorema fundamental do cálculo, que é algo que você integra no interior para recuperar a variação na fronteira. Beleza? Certo? Então, é isso que esse teorema diz. F de B menos F de A é igual à integral da derivada. Então, essa é uma ideia que em geral a gente chama de derivada exterior, porque tem a ver com a ideia de fronteira. Beleza? Então, é algo, como eu disse, a derivada é um operador, digamos assim, que eu integro no interior de um conjunto para obter a variação daquela função na fronteira do conjunto. Nesse contexto aí, o conjunto em questão é um intervalo, tá? Então a variação na fronteira é o f de B menos f de A, porque a fronteira do conjunto, no caso, são dois pontos. Beleza, pessoal? Certo? Mas essa mesma ideia de um operador diferencial que eu integro no interior para recuperar o que acontece na fronteira, certo? Também aparece, como eu disse, no teorema de Green, beleza? Aí eu tenho uma região plana, cuja fronteira é uma curva no R2, beleza? O teorema de Stokes, que é a mesma coisa, só que no R3, e aí eu tenho, seria uma superfície cuja fronteira é uma curva no R3, né? E aí eu vou ter a relação entre uma integral de superfície, que é uma integral, né, digamos, no interior, relacionando com a fronteira, que aí vai ser uma integral de linha. E o teorema de Gauss, que aí eu tenho um sólido no R3, eu adoro o R3 também. E aí você tem a relação, o interior é um volume, né, digamos assim, e a fronteira aí vai ser uma integral de superfície. Né? E aí aparecem as ideias desses operadores diferenciais são o rotacional e o divergente. E aí tem outras interpretações físicas. Né? Beleza? Pode falar, Pedro. Eu acho Estou jogando a bola para você.
certeza do que Mas tá fazendo sentido isso? Não, faz todo sentido, né? E assim, faz sentido, uma coisa que eu acho legal é como o cálculo 3 tem relação com a física 3, porque é quando você precisa passar por uma coisa tridimensional. Exatamente. A teoria eletromagnética, ela depende da tridimensionalidade, né? Assim, claro que a gravitação também, né? Mas porque todas as coisas vão ser perpendiculares umas às outras de fundo, né? Então, aí tem produto vetorial, né? Exatamente. Assim, não cabe no R e no R2. Você vai precisar do R3 para fazer. E aí emerge justamente a necessidade de usar todos esses teoremas que estão trabalhando com o maior número de coordenadas. Exatamente. Então, mas é isso que a gente vai falar de teorema de Green-Gauss-Schultz aqui, poderíamos até ter uma disciplina falar sobre isso, isso também. Foi a minha prova de aula quando eu entrei para cá, teorema de Stokes. Enfim, mas essa é a ideia, de algo que você integra no meio, no caso aqui o meio, o intervalo AB, para obter a variação nas extremidades, na fronteira, que é no caso é f de D menos f de A. Beleza? Né? Que tem a ver com aquilo que eu acabei de falar também. Bom, e aí a demonstração, isso que eu acho foda, assim, porque o teorema fundamental do cálculo, ele tem ideias, assim, super, assim, conceituais mesmo, né? Por que essas coisas fazem sentido? Por que é assim? E, em geral, nas disciplinas de cálculo 1, ele é reduzido a um negócio de ficar fazendo conta, insuportável, chato pra caralho, entendeu? Isso que eu acho meio triste, assim, entendeu? Enfim, mas vamos fazer a demonstração. Então, sobre as hipóteses. Repara uma coisa interessante das hipóteses. Posso roubar um vídeo? Claro. Tá gravando? Tá. Tá atrapalhando. Tranquilo. Olha só. Então, uma coisa importante das hipóteses é o seguinte: eu preciso que a função seja diferenciável, beleza? Tranquilo? E que a derivada da função seja integrável. Uma coisa, as duas coisas têm que estar na hipótese. Vocês vão ver que eu vou chamar a atenção na demonstração onde que essas hipóteses aparecem. Beleza? Então, eu posso, aí os exemplos são super bizarros de construir, mas eu posso ter uma função diferenciável cuja derivada não seja integrável, tá? Beleza? Tranquilo? Aí eu não sei, como eu disse, os exemplos são bizarros de construir, tá? Mas existem exemplos disso, função diferenciável que a derivada não é integrável. A gente já falou aqui, só para ter uma ideia de por que isso é possível, que a gente acha, por isso que quando ele é reduzido a uma técnica, essas coisas conceituais ficam escondidas, tá? A gente já falou aqui de função diferenciável cuja derivada é descontínua. Lembra disso? Então, indo um pouco mais além, ela pode não ser integrável, tá? E isso também, isso faz sentido porque a derivada é uma operação que ela aumenta a irregularidade da função, tá? Que em geral, você pode ter uma função cujos valores os valores de uma função são mais controlados, em geral, do que a sua variação. Beleza? Para entender isso, é só pensar que eu posso ter uma função que ela em valores, ela é muito pequena. Essa é uma função assim, por exemplo, seno. Um seno assim, ó. Beleza? Tranquilo? O que é esse desenho que eu estou querendo representar? É uma função seno que ela tem uma amplitude muito pequena, mas ela, dentro dessa amplitude, ela pode ser muito inclinada. Então, a função, os valores são pequenininhos, mas se calcular a derivada vai dar uma coisa enorme. Beleza, pessoal? Então, é nesse sentido, eu posso ter uma função cujos valores são pequenos, mas a variação é grande. Então, em geral, a variação de uma coisa pode ser muito mais irregular que os valores da própria coisa. Por isso que derivada, em geral, é uma operação que aumenta a irregularidade. Quer dizer, não é que necessariamente aumenta a irregularidade, mas que eu não tenho controle sobre essa irregularidade com a derivada. Assim, o fato de eu ter controle
nos valores da função, não necessariamente dar um controle sobre a variação da função. Eu posso ter a função aqui dentro super inclinada, uma derivada enorme, inclusive infinito. Eu posso ter aqui dentro uma derivada infinita, beleza? Fala. Agora, não, isso tem tudo a ver com quando a gente faz um experimento, por exemplo, você mede posição, né? A posição normalmente é muito bem comportada. Aí você tem um gráfico lindo, assim, de posições que você mediu, mas quando você deriva para achar a velocidade, cada errinho que deu em relação ao que você esperava gera um erro muito maior, né? Você está falando experimentalmente. Experimentalmente, é. Então, sei lá, você faz joga um negócio pro alto, filma, mede as posições e bota no gráfico. Aí você fala, nossa, que lindo, parece uma parábola. Aí deriva e vê esse gráfico, né? Inclusive o gráfico da velocidade de direção é reta, né? Aí você vê todo um eletrocardiograma assim, em cima da reta, né? Justamente porque esses erros são aumentados por essa derivada. Né? E aí você vai fazer a aceleração muito pior. Exatamente. Quanto mais você deriva, menos controle você tem sobre o bom comportamento das coisas. Exatamente isso. Beleza? É por isso que você adora derivada. É verdade. Pode ser uma coisa inconsciente. Então vamos lá. Então, agora, na demonstração, vou só chamar a atenção bem aonde essas duas, porque essa uma não implica na outra, tá? As duas são hipóteses, então onde a gente usa essas duas hipóteses? Então a gente começa pegando uma partição, tá, no intervalo, aí eu estou escrevendo a função assim. A gente vai basicamente aplicar o teorema do valor médio dentro de cada, basicamente é isso que a gente faz. Isso sai dentro de cada intervalinho dessa partição, beleza? Repara que aqui o que eu estou fazendo não é nada, não estou aplicando nenhum teorema, não. Eu só estou fracionando, digamos assim, é aquilo que a gente chama de uma soma telescópica, beleza? Eu estou pegando essa, né, porque como eu pego uma partição, o A é o x0 e o B é o xn, beleza? Tá? Então eu estou somando e subtraindo coisas. Estou somando e subtraindo o f desses xk's. Tá beleza? Então estou somando f de x1 menos f de x1. Aí eu vou agrupando isso e vai dando isso aqui. Tá de boa? Professor, eu relacionei uma coisa quando você falou, é o seguinte, mais você deriva, mais vai variar a situação da... Aí eu relacionei com aquela questão, por exemplo, quando você deriva a primeira vez, é a velocidade, a segunda vez a aceleração. Será que tem alguma coisa a ver com relação? É isso que o Pedro falou, né? Que Até isso, experimentalmente a gente vê quando a gente trabalha com cálculo numérico, né? Você trabalha assim, o erro dele, toda medida tem um erro experimental, né? Então se meça uma coisa com uma régua, é natural que eu erre para mais ou menos 1 milímetro, por exemplo, né? Então, se eu estou usando essas medidas para obter uma velocidade, por exemplo, o meu erro na velocidade não vai ser de mais ou menos 1 milímetro, vai ser muito maior do que esse. Então, o correto seria incorporar barras de erros maiores nos gráficos da velocidade, mas assim, se a gente só marcar os pontos, o comportamento que a gente vai ver no gráfico da função, o gráfico, como o Vitor falou, é bem menos comportado, né? Enquanto o gráfico da posição pode parecer, até assim, nossa, parece que todos os pontos entram numa curva suave. O gráfico da velocidade, que vem daqueles mesmos pontos, é só pegar. Você bota no microscópio, você pode ver um negócio todo mundo. Exatamente, Aí você começa a ver um negócio que, em vez de você imagina que vai dar uma reta assim, vai dar uma reta meio assim, sabe, com Parkinson, uma coisa meio. Né? E se você derivar pela segunda vez, o erro também não vai ser, digamos assim, de 1 milímetro por segundo, por 1 milímetro por segundo ao quadrado, entendeu? Você pode ter um erro de medição de posição muito pequeno, mas automaticamente o seu erro de medição da velocidade vai ser maior e o seu erro de medição da aceleração vai ser maior ainda. Né? E aí, por exemplo, isso pode não te permitir ter medidas. Olhar o gráfico da aceleração, você teria que tirar uma média, né? Porque você tem muitos pontos, tudo bem, você consegue diminuir esse erro, mas se olhar um ponto individualmente, daquilo dali não representaria a aceleração daquele movimento. E se a terceira vez, se a primeira, eu entendi a primeira, porque é mais reta, velocidade, a segunda ficaria mais variável, e a terceira significa o quê? Terceira derivada é a variação da aceleração, não tem um nome. Ah, sim.
Mas quanto mais analisa, mais. Eu não sei quando. Mas não utiliza qualquer. Mas utiliza para alguma coisa? Transpossolação, alguma coisa assim. Mas utiliza para alguma coisa? Isso, né? Muito importante. Mas não tem uma interpretação geométrica, né, no gráfico, porque a velocidade e a aceleração você vê no gráfico, né, que a inclinação é a concavidade, o outro você não vê assim, né, você não tem mais como ver. É tipo em R3, né? R1, R2, R3 que já é. Mas assim como a aceleração é a variação da velocidade, né, se você tem um movimento que não é uniformemente variado, ou seja, que a aceleração não é constante, você pode ter a variação da aceleração e assim por diante, que é a derivada terceira. Né? Enfim, mas aqui, voltando aqui, todo mundo, tá claro para todo mundo que isso aqui não é nenhum teorema, é nada, tá? Isso aqui é só somar e subtrair coisas para escrever nesse somatório, tá de boa, pessoal? Somo, subtraio f de x1, somo, subtraio f de x2 e vou agrupando. Analogamente, se você abrir esse somatório aqui, vai cancelar, vai tudo aparecer com sinal de menos, sinal de mais, menos o primeiro e o último. Né? Então, por isso que é igual a isso aqui, beleza? Então, repara. Agora eu vou usar a primeira hipótese, que como eu disse, eu vou aplicar o teorema do valor médio. Tranquilo? Certo? E já eu vou usar a segunda hipótese, é que eu preciso das duas, tá? Então, aplicando, eu vou aplicar o teorema do valor médio em cada intervalinho dessa partição. Tá legal? Certo? Então, repara, eu peguei aqui o intervalo AD e fiz uma partição. Beleza? Então aqui eu tenho x1, x2, etc. Tranquilo? Beleza? Então eu vou olhar para o gráfico da função em cada intervalo desse. Beleza? E aí eu aplico o teorema do valor médio. Então o teorema do valor médio me diz que, por exemplo, no intervalo x1, x2, existe um ponto que pela minha anotação seria o ponto C2, de tal maneira que a derivada dele é igual à taxa de variação média. Beleza? É a aplicação do teorema do valor médio. Tranquilo? Então, em cada intervalinho desse, existe um ponto CK, de tal maneira que acontece isso aqui. F' de CK é F de XK menos F de XK menos 1 sobre XK menos XK menos 1. Tá de boa, pessoal? Certo? Isso aqui é o teorema do valor médio. Tranquilo? E aí eu estou substituindo. Agora eu vou jogar isso nesse somatório aqui. Por enquanto eu não joguei. Por enquanto eu escrevi aqui é isso aqui, tá? Beleza? Agora eu vou jogar isso nesse somatório aqui. Então eu substituí, usando essa relação, eu substituí f de xk menos f de xk menos 1 por esse f' blá blá blá. Tá legal? Certo? E aqui também estou só mudando a notação, tá? Porque esse f minúsculo é o f', tá? O f grande é a primitiva do f minúsculo. Beleza? Ou seja, o fzinho é a derivada do fzão. Então aqui eu só substituí. Beleza? Tranquilo? Então eu chego aplicando. Então até agora eu só apliquei o teorema do valor médio na fzão. Então usei a hipótese que a fzão é derivável. E aí eu chego nessa relação aqui. Agora eu vou usar a hipótese que o fzinho é integrável. Tá legal? Beleza? E aí tem que guardar esse somatório aqui, que agora eu vou mudar o slide e eu vou usar ele. Agora eu vou trabalhar com esse lado aqui, tá? Então, agora, além disso, né, assim, eu peguei essa parte. Eu lembro que no começo eu peguei uma partição, que é essa partição que está desenhada aqui, tá?
Então, esse Fzinho, ele está como ele está dentro do intervalinho xk menos 1xk, ele está entre o ínfimo e o suco daquela função naquele intervalo, beleza? Certo? Isso aí é tipo assim, definição de ínfimo e supremo. Aí, quando eu multiplico e somo isso aqui pelo comprimento do intervalo, né? Olha só, pega essa desigualdade acima e multiplica tudo por xk menos xk menos 1. Tranquilo? Certo? Então, dentro de cada intervalo, eu vou ter a soma inferior e a soma superior, respectivamente. Tá de boa? Quer dizer, soma inferior, soma superior não. Eu vou ter a área daquele retângulo, certo? Dentro de cada intervalo. Quando eu somo isso, aí sim eu tenho a soma inferior e a soma superior. Tá beleza isso? Certo? Tá? Então, essa relação aqui, eu peguei essa desigualdade de cima, multipliquei tudo por xk menos xk menos 1, que é a base do retângulo, e depois fiz o somatório. Tá? Aí quando eu faço esse somatório, no meio aparece o somatório e nas extremidades aparece exatamente a definição de soma inferior e soma superior. Beleza? Que é o somatório das áreas. Tá de boa? Certo? Bom, e isso vale, como eu peguei uma partição aleatória, porque seja P uma partição qualquer, isso vale para toda a partição. Concorda? Beleza? Então, eu vou ter que esse número aqui, aliás, agora eu peguei essa parada aqui e substituí, tá? Que é aquele somatório que apareceu no slide anterior. Lembra que na última linha do slide anterior tinha f de b menos f de a igual a esse somatório aqui. Beleza? Tranquilo? E aí o que é importante é que, como eu pude fazer essa substituição, esse f de b menos f de a não depende mais de k nem de c, ele é uma constante. Beleza? Só depende dos valores da própria função. F de b menos f de a é uma constante. Tá legal? Certo? E aí, essa constante, eu tenho que isso vale, como eu disse, para toda a partição. Tá? Esse número aqui, f de b menos f de a, é maior ou igual que todas as somas inferiores e é menor ou igual que todas as somas superiores. Beleza? Certo? Em outras palavras, essa constante f de a menos f de b é uma cota superior para as somas inferiores e é uma cota inferior para as somas superiores. Eu tenho que parar para não confundir tudo, beleza, pessoal? Fez sentido? Tá? Porque é isso que eu falei, aquela partição é qualquer partição. Então, isso equivale para toda partição. Tá? Então, se esse número aqui é uma cota superior para o conjunto de todas as somas inferiores, ele tem que ser maior ou igual para o seu supremo, porque o supremo é menor das cotas superiores. E, da mesma forma, ele tem que ser menor do que o ínfimo disso aqui, menor ou igual, que o ínfimo disso aqui. Só que o ínfimo disso aqui é o quê? É a integral superior. E o supremo disso aqui é o quê? É a integral inferior. Então, eu chego à conclusão isso aí. Beleza? Tranquilo? Então, aquele número f de b menos f de a é maior ou igual que a integral inferior e menor ou igual que a integral superior. Só que, como por hipótese a função é integrável, a fzinho, no caso, é integrável, agora que eu vou usar essa hipótese, tá? Então, a integral inferior é igual à integral superior. Então, essa desigualdade aí, na verdade, só pode ser uma igualdade, porque esse número aqui é igual a esse, tá? Bom, integral superior é isso mesmo? Não é função de integral com menos? Não é mais, não? Não, é isso mesmo. Não é um menos, né? É só um tracinho para representar. O superior. Isso. Uma barreira, né? É.
Parou aqui, parou É aqui. porque eu associei com limites laterais. Isso. Não é bem isso. Mas assim, depois é melhor você pegar os anteriores. Tá? Tá. Então, essa é a notação que em geral é usada, tá? Certo? Todo tipo esse S, esse I e tal. Essa barrinha nem gosta, não sei. Não problematizei muito o gosto estético por essa notação, mas é a notação que em geral é usada, tá? Nos livros e tal. Beleza, pessoal? E isso demonstra o teorema. Tranquilo? Isso aqui é o teorema, beleza? Então, repara que a hipótese de que a F-zão é diferenciável eu usei lá no começo. Quando eu apliquei o teorema do valor médio. E aí eu fiz contas, aplicando isso, repare que até aqui eu não usei, porque lembra que eu falei que a integral inferior e a integral superior sempre existem, se a função for limitada num conjunto limitado, tá? Beleza? Então eu fiz conta aí, beleza, eu chego nisso aqui. Aí, como por hipótese f é integrável, então vale isso, beleza? Pronto. Vamos passar para o outro. Certo? Beleza, pessoal? Esse já é o outro teorema. Tá? E aí, quando acabar essa demonstração, a gente pode fazer um intervalo. Eu até antecipar o intervalo, porque aí a gente vai falar de ideias depois. Vai retomar aquela parte inicial. Bom, então esse teorema ele fala também uma coisa que é o seguinte: ele tem duas partes, tá? A derivada só aparece na segunda parte, porque ele também diz que, ao contrário da derivação, que é uma coisa que em geral aumenta a irregularidade, ou melhor dizendo, ou eu perco um pouco o controle pela regularidade quando eu derivo, que é o que eu estava falando, quanto mais eu derivo, menos controle eu tenho. A integral ao contrário, a integral é uma operação que suaviza, tá? Então esse teorema fala isso, repara, se eu tenho uma função integrável, então repara, o que eu estou definindo aqui? Posso apagar isso aqui, né? Aí, nesse teorema aí que vai aparecer, entre aspas, uma função integral, tá? Porque eu estou definindo o seguinte: eu tenho um gráfico aqui de uma função, beleza? De A até B. Aí eu pego um ponto X aqui no meio e calculo essa área aqui. Isso aqui que eu estou chamando de f de x, que é a integral de A até x de f de s ds. Aqui, por isso que eu preciso introduzir outra variável, tá? Porque esse s é algo que está variando de A até x e x está variando de A até b, beleza? Então, para cada valor de x entre A e B, eu tenho a área sobre o gráfico de A até x, beleza? Tranquilo? Então, eu construo com isso uma função que é dada pela integral de A até x, beleza? Essa função aí que é aquilo que em cálculo 1 a gente chama de isso aí que vai ser a primitiva, né? que é a chamada integral indefinida, beleza? Mas a integral por definição é um número, é o valor da área, só que aí eu estou fazendo essa variação aí, beleza? Assim como eu tenho a derivada no ponto e a função derivada, né? Eu posso pensar na função integral, tá legal? Beleza? Então eu tenho a função que dá a integral da f, beleza? Ao longo do intervalo. E aí esse teorema diz que se a função original for integrável, então a função integral é contínua. Tá legal? Beleza? Certo? E se a função original for contínua, então a função integral é derivável. Então por isso que eu falei que suaviza, porque contínua é algo mais bem comportado que integrável. Lembra que tem o teorema, assim, você pode ter funções integráveis que são muito descontínuas. Beleza? Então integrável é mais bem comportado, aliás, contínuo ao contrário, contínuo é mais bem comportado que integrável, e derivado é mais bem comportado que contínuo, beleza? Então esse teorema aí diz que
que a operação de integração é algo que suaviza. Porque se eu começo com uma função que eu vou assumir apenas que ela é integrada, eu tenho a garantia que a sua integral é uma função contínua. E se eu acrescento a hipótese que a função original é contínua, então a sua integral é derivada. Beleza? Tá de boa, pessoal? Então a gente vai demonstrar essas duas coisas. Certo? E aí é isso, né? Nesse caso, se eu tenho por hipótese que a função é contínua, então a derivada da integral é a própria função, é o valor da função no ponto. Então é aquilo que é chamado de primitiva. Tá? Bom, então a gente vai demonstrar essas duas partes. A parte 1, por enquanto, eu estou demonstrando isso aqui, ó. Eu vou trabalhar apenas com a hipótese que f' é integrável e eu vou demonstrar que f' é contínua. E eu ganho de graça que ela é uniformemente contínua. Bom, aí eu vou ter o seguinte. Isso aqui, eu vou pegar essa f'zinho, eu vou ter aqui f'zinho menor módulo de f'zinho menor ou igual que um m, tá? Eu estou dizendo com isso, quer dizer, eu estou usando o fato de que a função f é limitada, tá legal? Porque desde o começo eu já falei que se a função, a gente está falando, a teoria de integral de Riemann ou de integral de Lebesgue, ela é aplicada apenas para funções limitadas, senão a gente já entra numa outra discussão que é a chamada integral imprópria, tá legal? Então, quando eu estou falando aqui no nosso contexto que a função é integrável, já está implícito que ela é limitada. Senão nem falaria de integrabilidade nesse sentido, beleza? Certo? Então, eu já estou dizendo que a função f' é limitada. Se ela é limitada, eu posso pegar o módulo dela menor ou igual que um m. Tá legal? Beleza? Aí, ok. Aí eu pego x1 e x2 pertencentes ao intervalo, eu estou pegando esse x1 e x2 aqui para mostrar que ela é contínua, tá? Então agora vocês vão ver que eu vou chegar rapidamente à definição de continuidade, tá? Ou seja, eu vou pegar um epsilon qualquer e eu vou ser capaz de exibir um delta de tal maneira que x1 módulo de x1 menos x2 menor que delta implica módulo de f de x1 menos f de x2 menor que epsilon. Beleza? E como eu vou fazer isso? Então, aqui eu estou pegando a definição da f', beleza? Certo? O que é f' de um ponto qualquer? É a integral de A até aquele ponto do f'zinho, beleza? Então, f' de x2 é isso, f' de x1 é isso, tranquilo? Essa diferença aqui vai dar o quê? Por isso que eu botei aqui, assumindo sempre a generalidade x1 menor que x2. Vai dar também, como está em módulo, tanto faz, enfim, não importa, vai dar a integral de x1 até x2 da f'zinho, beleza? Estou integrando de A até x2 e subtraindo a integral de A até x1, vai dar a integral de x1 até x2, alguma dúvida? Tá. Aí agora eu vou usar uma propriedade também do módulo, tá? Daqui para cá, que é uma daquelas propriedades básicas, que o módulo da integral é menor que a integral do módulo, que é muito fácil de ver, né? É só passar tudo para cima, enfim. Beleza? E também vou usar aqui que a integral para funções não negativas preserva a ordem e tal. Então, esse f'zinho, como é menor que esse m, isso aqui fica menor que a integral de x1 x2 de m, beleza? Certo? Porque seria o m, seria uma coisa que limita a função por cima, tá? Beleza? Então o que eu estou dizendo aqui, n vezes x1 menos x2, é que essa integral aqui é menor do que a área desse retângulo, dentro do qual essa região está contida. Tá de boa isso? Certo? Então tudo isso só para dizer isso, tá? Beleza? Pronto. Então essa relação aqui que eu vou usar, tá? f de x2 menos f de x1 é menor ou igual que m de x2 menos x1, que eu poderia até colocar em módulo aqui, porque enfim, não importa, beleza? Isso é um tipo de função que contém essa propriedade. Qualquer função com essa propriedade é uniformemente contínua, tá?
São chamadas, não sei se já viram essa graduação, são chamadas funções de Lipschitz. Função Lipschitz, que contém essa. Lipschitz. L-I-P-S, não sei escrever isso. Que é quando tem f de x2 menos x1 menor ou igual que um n vezes x2 menos x1. Tá? E por que essa função é uniformemente contínua? Porque agora eu vou pegar um epsilon. Certo? Então lembra, para mostrar que ela é contínua, no caso uniformemente contínua, eu tenho que mostrar que para todo definição de continuidade, para todo epsilon existe um delta, tal que x1 menos x2 menor que delta implica f de x1 menos f de x2 menor que epsilon. Beleza? Certo? Então, dado um epsilon, eu tomo esse delta aqui. Então, se eu tiver x1 menos x2 menor do que delta, eu não tenho que f de x1 menos x2 é menor ou igual que n vezes x2 menos x1. Então, eu vou ter f de x1 menos x1 menor ou igual que n x2 menos x1, que é menor que epsilon. Porque eu peguei delta, então é só substituir ali. Certo? Por quê? Porque esse x2 menos x1 é menor do que delta. Mas delta é epsilon sobre n, então n vai cancelar na epsilon. Pronto, morreu. Certo? Beleza? Então, isso demonstra essa primeira parte. Tá? Repara aqui que nessa até aqui, eu só usei a hipótese de que fzinho é integrável. Eu cheguei à conclusão de que fzão é contínuo. Tá? Agora eu vou acrescentar a hipótese de que fzão é contínuo. E vou chegar à conclusão de que fzinho é derivável. Tá? Então vamos lá. É a segunda parte do teorema. Suponhamos agora fzão contínua em x0. Também é uniformemente contínua. Tá? Então aqui eu estou aplicando agora a definição de continuidade na fzinho. Tá? Então estou pegando que para todo epsilon existe delta tal que essa parada aí vale. É a definição de continuidade. No caso de continuidade uniforme também. Tá? Pronto. Agora eu vou pegar um x qualquer dentro dessa bolinha aí de raio delta em torno de x0. Tá? A gente agora vai fazer umas contas, já eu volto nesses deltas e epsilons aí, beleza? As contas que a gente vai fazer é isso aqui. Então repara só. O que eu estou fazendo? Lembra que o que eu quero mostrar é que eu quero basicamente mostrar que a fzão é diferenciável. Beleza? Tranquilo? Além disso, eu quero mostrar que a derivada da fzão é fzinho. Certo? Beleza? Tá? Que era o que estava enunciado no teorema. Tranquilo? Tá? Fzão é essa função aqui. Beleza? Certo? E fzinho é o que está aqui dentro. Então, vou mostrar que esse fzinho é a derivada. É isso, é a derivada da integral. Tá? Então, por isso que eu peguei esse negócio aqui, ó. F de x menos x0 menos x menos x0. Beleza? Porque quando eu passar isso aqui é a conta para calcular a derivada da fzão. Tá certo? É a razão incremental. Beleza? Tá? E aí eu estou fazendo essas contas aqui. Tá? Esse denominador aqui eu botei em evidência. Aí de novo, o que é fzão de x? Por definição é essa integral aqui. O que é fzão de x0? Por definição é essa integral aqui. Tranquilo? Certo? Então isso vai ficar, de novo, integral de a até x menos integral de a até x0 é integral de x0 até x. Tá de boa? Certo? Agora, beleza. Essa razão incremental aqui é igual a isso aqui. Tá? Agora eu quero mostrar que a derivada disso é o fzinho. Tranquilo? Tá? Então, a conta que eu vou fazer para isso, eu vou subtrair isso aqui do fzinho. Beleza? Eu quero mostrar que o limite disso aqui é o fzinho, de x0, na verdade. Tá? E eu vou pegar isso aqui e vou mostrar que isso tende a zero. Tá? Se eu mostrar que isso tende a zero, eu terei mostrado que isso aqui tende ao fzinho. Tá de boa isso?
Tá? Então é essa conta que eu vou fazer. Eita, apareceu tudo de uma vez, mas calma. Não era pra ser assim, vamos lá. Aqui é só conta mesmo, tá? Tipo assim, só mais conta aí coisas. Tá? Então o que eu fiz? Repara, isso aqui é aquela parada ali que eu falei, tá? Aí, essa razão incremental, pela conta que eu acabei de fazer, é isso aqui, tá? Beleza? Certo? Vamos substituir isso aqui. Essa parada que apareceu aqui é um truque bastardo, tá? Certo? Que é como somar e subtrair alguma coisa. Tranquilo? Repara que o x0 é um valor que está fixo. Então esse f de x0 é uma constante, não é uma coisa que está variando. Beleza? Então, a integral de uma constante é a constante multiplicada pelo comprimento do intervalo, tá beleza? Certo? Então, essa integral aqui é f de x0 multiplicado por x menos x0. Tá? Então, é como se eu tivesse pegado esse f de x0 aqui, multiplicado e dividido por x menos x0, beleza? E dessas paradas eu deixei no denominador e o outro eu transformei numa integral. Por que eu quis fazer essa loucura? Para poder juntar essas integrais aqui. Tá? Então agora eu junto e escrevo assim, essa integral aqui, beleza? Aí está acabando. Certo? Aí de novo, eu aplico a propriedade que o módulo da integral é menor ou igual à integral do módulo. Certo? Tranquilo? E aí sim, como lá no começo eu tinha escolhido, eu tinha tomado um epsilon arbitrário e escolhido um delta que satisfaz a definição de continuidade, tarará, e esse x aqui está dentro da bolinha de raio delta, certo? Então eu tenho que, se isso aqui é menor do que delta, então a variação da função é menor do que epsilon, então isso aqui é menor do que epsilon, certo? Aí pronto, acabou. Isso aqui é menor do que epsilon, vai ficar a integral de x0 até x de epsilon, como está dividido por x menos x0 da epsilon, tá? Então com isso eu mostrei que esse negócio aqui fica menor do que para todo epsilon. Então essa parada aqui tende a zero. Se essa parada aqui tende a zero, isso aqui tende a isso. Então eu mostrei. Eita. Era para ter. Calma, não posso dar de fora. Vai ser uma confusão. Agora que eu vou usar o final. Era para ter mais uma linha escrita aí. Então com isso eu mostrei que a derivada do Fzão é o F'. Pronto, quero anunciar o teorema. Então pronto, mostrei esses teoremas. Esse teorema aí, que agora não obedece mais, não. Esse teorema aí que a gente mostrou, isso foi a segunda parte dele, beleza? Tranquilo? Tá? Super tranquilo. O truque da divisão por x de 0 mas são aqueles truques, né? Completar quadrado, é um truque desse nível. Pois é, mas aí vamos completar quadrado num nível muito maior do que completar quadrado. Completar quadrado com integral. Mas é manipular as coisas para elas encaixarem no meu quero. É um artifício dessa categoria. Né? Professor, nesse truque você aprendeu ou meu Deus do céu, nunca tinha visto isso. Já dei aula disso muitas vezes. Né? Essa definição é minha, essa demonstração não é padrão. Entendeu? Beleza? Se completar quadrado é padrão? Sim. É fácil ver. Não, completar quadrado não é fácil ver, assim, mas é um truque que já é muito batido, digamos assim, né? Quando você... isso aí não é completar quadrado, tá? Mas isso, o que eu fiz aqui, nessa passagem aqui, não é completar quadrado, mas é somar e subtrair, no caso multiplicar e dividir, né? O que eu estou dizendo que é batido é isso, você quer encaixar um negócio dentro que você quer, você soma e subtrai, multiplica e divide,
né, para mudar a maneira como algo está escrito. Você faz isso também quando você quer completar quadrado, né? Você soma e subtrai uma coisa. Se você faz com frequência, vai ficar batido. Vai Isso. ficar fácil de fazer. Você está fazendo sempre. É porque é uma coisa assim, você vê onde você quer chegar. O truque do fácil ver está nisso aí. Entendeu, tá? Tipo assim, não é que eu tive uma inspiração, porque isso muitas vezes o trivial é quando isso é apresentado com um discurso que é assim, eu tive uma inspiração. Não é, eu fiz ao contrário, eu sei onde eu quero chegar e eu botei aquilo ali para encaixar onde eu quero chegar. Completar quadrado é isso, você quer transformar aquilo num quadrado perfeito. Então você faz a conta ao contrário, qual é o termo que eu tenho que botar aqui, então aqui é a mesma coisa. Assim, mas vou falar sinceramente, eu não consegui enxergar ainda. Assim, se você quiser escrever no quadro passo a passo, mas depois, se não, qualquer coisa eu vejo, eu pesquiso. Não, posso escrever. Porque eu não conseguia. Olha só. Eu tinha um professor na graduação, ele não chegou a me dar aula não, mas ele tirava as minhas dúvidas. Principalmente em análise, eu tinha muita dificuldade. E ele sempre falou, Mariane, análise, você vai roubar. Você vai roubar porque você vai ver onde que você quer chegar e a partir de onde você quer chegar, você vai andar para trás para depois você de novo andar para frente. Te dar a resposta, né? Você vai roubar. O que acontece com o completar quadrados é isso. Olha só, então olha para cá. Assim, na verdade não é só análise, em muitos lugares em matemática você faz isso que a Mariane falou, né? Assim. Ele falou, é liberar a roubar na matemática, você vai roubar mesmo. A questão é que a questão da honestidade está no fato de que alguns livros, sem citar nomes, assim, falam isso, entendeu? Então olha só, eu quero mostrar que esse negócio aqui tende, vou até botar outra tela para ficar o enunciado do teorema, tá? O que eu quero mostrar é isso aqui, é essa última linha que eu quero mostrar, o resto eu já mostrei, que a derivada do fzão é igual ao fzinho, beleza? Então, em outras palavras, eu quero mostrar que o limite disso aqui, quando x tende a x0, é f, beleza? Certo? Isso é a mesma coisa que mostrar que isso aqui menos isso aqui, beleza? Tende a zero, beleza, pessoal? Certo? Tá tranquilo? Tá? Agora, por definição, quem é o fzão? Tá? É a integral. Então, olha só, olhando para essa razão incremental, escreve o denominador aqui. Agora o que eu vou escrever aqui é o numerador. Então, quem é esse fzão? É o que está escrito ali, beleza? Integral de a até x de fzinho de s ds. Quem é isso aqui? Integral de a até x0 de fzinho de s ds. Isso aqui. E menos f de x0, beleza? Agora olha para essa integral aqui. Integral de a até x menos integral de a até x0 é integral de x0 até x. Tá? Então isso fica integral de x0 até x de f de s ds menos f de x0, beleza? Tranquilo? Agora, basicamente, esse f de x0 eu quero passar para dentro da integral. Como é que eu passo para dentro da integral? Eu multiplico e divido por x menos x0, tá? Então eu quero isso aqui, integral de x0 a x, de f de s ds, menos, vou até escrever assim, x menos x0, aí x menos x0 de novo, vezes f de x0, beleza?
Então eu peguei essa parada aqui e multipliquei e dividi por x menos x0. Tranquilo? Agora, esse f de x0 aqui é diferente do quando eu escrevo ali f de x. Porque o x é variando, o x é um ponto fixo, tipo f de 2, isso é uma constante. Então isso aqui é uma constante, beleza? Então isso que está aqui, ó, eu posso pensar nisso como a área de um retângulo, como se esse f de x0 fosse a altura e esse x menos x0 fosse a base. Então eu transformo isso aqui numa integral, tá? Aí transformo isso aqui numa integral e junto com a outra integral. Foi isso que eu fiz ali. Ficou fácil, né? Uhum. Pronto. Beleza? Tá. Então intervalo de 10 minutos. São 2h30 até 2h25. 25, ele tá 26. Tá. Porque agora, essa foi a parte, agora a gente vai voltar àquelas ideias que eu falei no começo, tá? As demonstrações estão feitas, já sabemos demonstrar, podemos fundamentar os teoremas fundamentais do cálculo, agora vamos entender as ideias. Então, nesse final da aula, eu vou de novo fazer aquelas relações entre a gente como a gente pensa num contexto algébrico, tá? Quando a gente está operando mesmo com números, e como a gente pensa no contexto infinitesimal, quando a gente está operando, mas não mais com números, com coisas que variam. Certo? Valeu. Valeu.